Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme europeu de terror e fantasia de 2015, Tale of Tales. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início do filme parece que o casal vive uma vida feliz. Mas depois ficamos sabendo que a rainha sofre de uma rara condição médica que nunca lhe permitirá ser mãe. Por causa disso, a rainha está sempre chateada. Vendo sua esposa nesta condição, o rei convoca os melhores médicos e médicos de todo o mundo, mas infelizmente nenhum deles consegue diagnosticar a misteriosa doença dentro dela. Apesar disso, o rei faz o possível para animar sua rainha. Um dia, ele convida alguns artistas de circo para irem ao palácio. De repente, a rainha percebe que um dos artistas do circo está esperando um filho. Como resultado, ela fica com inveja e começa a quebrar coisas depois de entrar em seu quarto. Quando o rei descobre isso, ele visita o quarto dela e promete fazer qualquer coisa para resolver o problema dela. Tarde da noite, um estranho necromante chega ao castelo alegando que pode resolver o problema da gravidez da rainha. Ao ouvir isso, o rei o lembra que muitas pessoas tentaram no passado e falharam. No entanto, o necromante está convencido de que a rainha pode ter um bebê, mas isso depende de até onde o rei está disposto a ir por sua rainha. O rei responde até o fim. O necromante revela que tem anos de experiência e sabe muito sobre a natureza. Além disso, ele diz que a natureza deve estar sempre em equilíbrio e que se o rei deseja uma vida, ele também deve sacrificar uma. Apesar de suas afirmações estranhas, o rei e a rainha lhe dão total apoio. Depois disso, o necromante começa a descrever o processo. O rei terá que capturar um monstro marinho cujo coração será usado para curar a doença da rainha. E então uma senhora pura e solteira irá prepará-lo que será comido pela rainha. Desta forma, o necromante garante que a rainha ficará grávida. Ao ouvir isso, o rei imediatamente concorda em caçar o monstro marinho e inicia os preparativos. No dia seguinte, o rei parte em missão. Ele encontra a criatura em um dos rios. Quando o monstro está dormindo, o rei entra no oceano para atacá-lo. Ele finalmente consegue matar a fera, mas fica gravemente ferido na luta. Logo ele sucumbe aos ferimentos. Mas antes disso ele remove o coração da criatura. A rainha então retorna ao castelo cobrindo o coração com um pano. Mais tarde, uma empregada do castelo é solteira e pura. Como resultado, ela tem a tarefa de preparar o coração. Enquanto cozinha, ela experimenta sensações estranhas e de repente engravida. Logo a rainha consome o coração e finalmente fica grávida. Na cena seguinte, a empregada e a rainha dão à luz seus filhos. Ao mesmo tempo, os meninos parecem ter a mesma idade. O filho da rainha se chama Elias, enquanto o filho da empregada se chama Jonas. O filme avança para 16 anos, onde as crianças já se tornaram adultas. A rainha está vivendo uma vida feliz com seu filho Elias, pois pensa que recebeu uma segunda chance na vida. No entanto, as duas crianças que nasceram no mesmo dia parecem gêmeas não são crianças típicas. O monstro marinho é representado pelo tom branco de seus cabelos. Eles têm uma forte amizade e são extremamente próximos um do outro. A rainha, por outro lado, despreza a amizade deles. Ela informa ao filho que, como príncipe, ele não tem permissão para ser amigo do filho da empregada, Joná. Apesar disso, Elias ignora a mãe e continua a se encontrar com Joná. Mais tarde, ficamos a saber que as crianças podem respirar debaixo de água de uma forma única. Na cena seguinte, a rainha ameaça a empregada dizendo que se ela não impedir o filho de conhecer Elias, ela e o filho serão expulsos do país. Mesmo assim, os dois parecem despreocupados e se encontram regularmente. Eles cruzam a linha um dia e quando Jonas veste as roupas de Elias e vai até a rainha. Ao descobrir a verdade, ela opta por exilar Jonas do reino. Elias tenta detê-lo, mas não consegue. Jonas então corta uma árvore com sua faca e a água começa a fluir de lá. Ele diz a Elias que enquanto a água estiver limpa ele deve saber que está vivo e assim que ficar vermelho ele deve entender que a vida de Jonas está em perigo. Depois de dizer isso ele vai embora. Elias verifica regularmente a água para ver se ficou vermelha. Um dia a água fica vermelha e ele percebe que algo está errado. Para encontrar Jonas, ele deixa o reino sem avisar sua mãe. Após uma longa busca, Elias finalmente chega à casa de Joná. Ele descobre que Joná se casou com uma jovem. As pessoas de lá o identificam como Jonas, pois compartilham as mesmas características faciais. Então ele descobre que Jonas foi para a floresta há 5 dias e não voltou. Elias então sai em busca de Jonas, enquanto a rainha fica cada vez mais preocupada com ele. Sem opções,
Ela se aproxima do necromante novamente, mas ele pergunta a mesma coisa, que se ela quiser que seu filho retorne, ela deve fazer um sacrifício de vida. A rainha aceita imediatamente esta proposta. Em outro lugar, Jonah é visto ferido dentro de uma caverna. Uma criatura voadora então ataca e tenta matá-lo. Depois de ouvi-lo gritar, Elias localiza Jonah e mata a criatura com sua espada. Porém, Elias não sabe que a criatura não é outra senão sua mãe, mas foi isso que foi acordado vida por vida. Na cena final da primeira narrativa, Elias sobe ao trono do reino e a história termina. O seguir é mostrada a segunda narrativa. O rei e duas senhoras idosas Ima e Dora são o foco desta narrativa. O rei é um indivíduo extremamente lascivo que está constantemente rodeado de mulheres. Ele bebe muito o tempo todo e ainda não localizou sua rainha. Com isso dito, ele possui influência e fortuna para se casar com quem quiser. Mais tarde somos apresentados a duas irmãs idosas que residem perto do palácio. Uma delas se chama Dora e a outra Ima. Dora é uma mulher astuta e egoísta, enquanto Ima é direta. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. Quase não saem de casa e também são solteiros. Eles certamente morrerão ali sozinhos, mas suas vozes soam incrivelmente agradáveis e jovens. Certa manhã, o rei ouve Dora cantando e instantaneamente fica encantado com sua voz. Como resultado, ele decide conhecê-la. Logo o rei se aproxima da porta para dar uma olhada na mulher. Na sua cabeça, ele pensa que Dora é jovem e bonita. Quando ele bate na porta, as irmãs entram em pânico, pois acreditam que o rei ficará bravo se descobrir sobre sua aparência. Depois de pensar um pouco, eles finalmente fazem um plano e Dora pede ao rei que volte depois de uma semana para que ela fique mais confortável. Na cena seguinte, as irmãs se esforçam muito para fazer seus dedos parecerem jovens e bonitos. Dora cobre os dedos com ervas, mas ainda parecem os de uma pessoa idosa. Por outro lado, Ima colocou o dedo na boca por muitos dias e, como resultado, parece muito bom e jovem. Hoje já se passou uma semana e é o dia da visita do rei. Quando o rei chega lá, Dora mostra o dedo de Ima em vez do seu. Agora o rei não consegue conter suas emoções e acredita que encontrou o amor de sua vida. No entanto, as irmãs ficam mais preocupadas porque se o rei descobrir a verdade, provavelmente irá demiti-las. Depois de pensar muito, Dora propõe a condição de que ela só dormirá com o rei se houver escuridão total e o rei concordar. Na cena seguinte, Ima começa a apertar o corpo de Dora com cola para que pareça o corpo de uma menina. À meia-noite, um dos guardas do templo vem buscar Dora. Enquanto há escuridão no palácio, o rei dorme com Dora, mas pela manhã percebe que passou a noite com uma senhora velha e feia. Enfurecido, ele ordena que seus guardas joguem Dora pela janela. Felizmente ela sobrevive à queda. Na selva, Dora testemunha magia quando uma bruxa chega lá e a encontra. Com seus poderes, a bruxa transforma Dora em uma bela jovem de cabelos longos. No dia seguinte, o rei visita a selva para caçar e se apaixona pela jovem Dora à primeira vista. Ele a leva para seu castelo e decide torná-la rainha. Dora não sabe como se tornou uma menina, mas se lembra de sua irmã Ima. Ela convida Ima para seu casamento, que ainda não acredita em sua nova aparência. Quando Ima pergunta como ela ficou jovem, Dora responde sarcasticamente que tirou a pele velha. Porém, Ima considera isso verdade e visita um ferreiro para descascar sua pele velha em troca de um colar. O ferreiro parece ser mais estúpido que Ima. Ele a leva para a selva, amarra contra uma árvore e arranca toda a sua pele. Na cena seguinte, Ima retorna ao castelo em estado frágil e logo falece. Em outros lugares, a magia que transformou a porta em uma jovem não dura muito. Ela começa a envelhecer à medida que sua pele começa a dobrar. Ao perceber que está envelhecendo, ela foge do castelo. A narrativa termina com uma nota triste quando Dora se transforma completamente em sua versão mais velha. Em seguida, é mostrada a terceira narrativa, que também trata de um rei. O rei está estranho porque sua rainha faleceu há muito tempo. Ele tem uma filha solteira chamada Violette, a quem nunca amou de verdade. Um dia, o rei vê em sua mão um inseto parasita que suga seu sangue. Em vez de afastá-lo, o estranho rei apenas deixa que ele se alimente de si mesmo. Mais tarde, ele guarda o parasita em uma caixa de vidro e permite que ele se alimente de seu sangue todos os dias. Com o passar do tempo, o inseto fica enorme. Por outro lado, Violette, que se tornou uma bela jovem, sempre sonha com um príncipe. No entanto,
O rei irresponsável se preocupa menos com ela, pois está sempre ocupado com seu animal de estimação parasita. Infelizmente, um dia o parasita adoece e morre. Isso arrasa o rei. Então ele arranca a pele e diz à filha que chegou a hora de encontrar um marido para ela. Ele diz que vai organizar um concurso e quem ganhar vai se casar com ela. Ao ouvir isso, Violet fica feliz, mas também um pouco chateada, pois quer encontrar um marido sozinha. Apesar disso, ela concorda com a decisão do rei. Logo, anúncios sobre a competição são feitos em todo o reino. O rei expõe a pele do parasita em seu palácio e anuncia que vencerá quem conseguir adivinhar o nome do inseto. Muitas pessoas tentam, mas ninguém consegue responder corretamente porque aquele inseto nunca cresceu tanto e nem envelheceu tanto. Só então um ogro de aparência estranha aparece no palácio. Ele também quer participar da competição e o rei permite. Hesitante, o ogro então cheira a pele e adivinha a resposta correta. Ao ouvir isso, Violet, arrasada, foge para o telhado e tenta se matar. Porém, o rei acalma dizendo que não pode quebrar sua promessa. Sem outra escolha, Violet finalmente concorda. Na cena seguinte, o ogro leva a Violet para longe nas montanhas, onde ela chora por muitos dias. Um dia, quando ele sai para caçar, ela vê outra senhora em uma montanha próxima. Ela implora por ajuda e explica todo o cenário para ela. A senhora também simpatiza com ela e promete pedir ajuda. No dia seguinte, a senhora e sua família chegam lá para resgatar Violet. Enquanto eles fazem a travessia, o ogro chega. Eles conseguem cortar a corda com sucesso e ele cai. Algum tempo depois o ogro encontra a família e os elimina um por um. Ele então persegue Violet até uma caverna e começa a abraçá-la. Violet também finge se importar, mas no momento em que ele se distrai, ela acaba com ele com uma faca. Na cena seguinte, Violet retorna ao palácio com a cabeça decepada do ogro e a coloca ao lado de todos. Ela então diz que este é o marido que você escolheu e começa a chorar. O rei também fica arrasado com a visão e cai de joelhos. Na cena final, Violet se torna a rainha do reino. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.